Bom dia a todos. Vamos fazer a festa do domingo? Quinta-feira que passou, essa quinta-feira que passou agora, a gente fez a feira da sobremesa e, como sempre acontece, acabaram as sobremesas, foi um sucesso. Então a gente gostaria de agradecer a todos que participaram e quem não participou, que participe da próxima, que vale a pena. Hoje nós estamos recebendo o Emerson para dar a palestra para a gente. Vamos lá? Boa noite, bom dia a todos. Boa noite é ótimo. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso mestre, nosso irmão amado, esteja entre nós. Nesta manhã de muito vento, mas de um sol esboçado lá fora. Tá? Aos corajosos enfrentadores do vento, meu bom dia. O mês de outubro é um mês de datas significativas para o movimento espírita. Basta dizer que no dia 3 de outubro do ano de 1804, renascia sobre a terra o espírito que recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, adotando a partir dos 50 anos de idade o pseudônimo de Allan Kardec, trazendo a missão de codificar a doutrina espírita. E assim o fez, trazendo este tesouro imperecível que temos em nossas mãos, que nos possibilita revisitar o Evangelho de Jesus sob as luzes do ensino dos Espíritos superiores, cumprindo a promessa do próprio Cristo no Evangelho de João, dizendo que nos enviaria o outro Consolador, que nos explicaria sobre todas as coisas. Eis a doutrina espírita há mais de 1,5 séculos entre nós, nos possibilitando acesso a todas essas informações que tanto nos auxilia e tanto nos ajuda no nosso caminho de progresso, de evolução. Porém, no dia 9 de outubro temos uma outra data também significativa para o movimento espírita. Pois no dia 9 de outubro do ano de 1861, na cidade espanhola de Barcelona, ocorria aquele fato histórico que ficou conhecido como o Auto de Fé de Barcelona, que consistiu na queima
de mais de 300 livros, 300 volumes de obras espíritas em praça pública, segundo a autorização dada pelo bispo de Barcelona, Dr. Antônio Palau e Termes, doutor em teologia, bispo daquela cidade espanhola. Sobre este assunto, ou sobre este tema, discorreremos na manhã de hoje, trazendo acima de tudo, e é bom que se diga desde já, não uma crítica a qualquer religião que seja, não uma crítica a esta ou aquela instituição, mas uma reflexão para todos nós a respeito do respeito que devemos ter com relação às ideias que são colocadas, de onde quer que sejam, para serem analisadas, para serem pensadas, antes de podermos dar uma opinião definitiva. O fanatismo religioso, bem sabemos ao longo da história, acabou vitimando muitas pessoas, mais ainda talvez do que as guerras por qualquer outro motivo. E quando falamos em guerras vinculadas ao nome do Cristo, percebemos a enorme incoerência que há em tudo isto. A reflexão, portanto, não versa sobre crítica a segmento religioso, crítica a esta ou aquela autoridade eclesiástica, mas sim a uma reflexão a respeito da tolerância e da necessidade que temos de renovar as nossas ideias e os nossos pensamentos. Há 12 anos atrás, eu recebi este livro, esta obra, de presente. Ganhei. Do Orson Peter Carrara, nosso grande companheiro espírita, palestrante, escritor espírita. Na época ainda estava em Mineiros do Tietê, né? O Orson, hoje reside na cidade de Matão. Ele me presenteou com essa obra, que é a obra Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma, que desde já nós já indicamos, pois é uma obra tanto biográfica, conta um pouco a respeito da história, da vida, dessa grande médium espírita, extremamente fiel aos ensinos da doutrina dos espíritos, vivenciou estes ensinos de forma corajosa, é uma referência de mediunidade no Brasil, assim como foi Chico Xavier, assim como é Divaldo Pereira Franco, podemos perfeitamente colocar Ivone do Amaral Pereira neste mesmo patamar. E essa obra traz, especialmente na sua segunda parte, alguns relatos de espíritos desencarnados que se comunicavam através de Ivone. Espíritos estes que, pela própria convivência no trabalho mediúnico, foram, por assim dizer, formando uma afinidade, uma verdadeira amizade com a médium na convivência. Alguns deles tiveram convivência com a médium enquanto encarnados ainda. Viveram, foram contemporâneos de Ivone, desencarnaram e através dela faziam uso de sua mediunidade. Para tratar ou para chegar no personagem amigo de Ivone que desencarnado comunicava-se através dela, temos que passar pelo episódio que eu relatei de 9 de outubro de 1861 na cidade de Barcelona, o Auto de Fé de Barcelona e a queima dos livros. Episódio este que também encontramos relatado com mais detalhes no livro Obras Póstumas, também de Allan Kardec. Ali ele conta, Kardec, e é um relato naturalmente muito mais próximo de tudo aquilo que aconteceu. Kardec fala sobre as suas preocupações, porque ele pensava, se estão tomando este ato extremo de queimar obras espíritas em praça pública, ele temia uma ofensiva agressiva com relação à doutrina dos espíritos naquele momento em que a sua divulgação se ampliava. E quando ele questiona a espiritualidade, no livro Obras Póstumas, está ali o texto, e quando ele questiona a espiritualidade sobre a repercussão do que houver ocorrido em Barcelona, os espíritos respondem para que ele ficasse tranquilo, que aquilo, ao contrário do que se pensava, serviria à divulgação mais vasta da doutrina espírita. Porque é algo que nós próprios percebemos,
é da natureza humana, quando se proíbe alguma coisa veementemente, atiça a curiosidade das pessoas. Aí é que elas querem saber. Ah, está proibindo? Mas o que tem lá que eu não posso saber? E as pessoas passaram, então, aí ainda mais a procurar o conteúdo que ali estava naquelas obras espíritas que foram queimadas em uma quantidade razoável, mais de 300 volumes. Diz que ali havia Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Espiritismo em sua mais simples expressão, outras obras que não eram também de Allan Kardec, mas já obras espíritas, algumas escritas contemporâneas do próprio codificador. Foram vários livros queimados. Aqui na obra que eu citei, que eu tenho em mãos, Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma, relata aqui o que seria a determinação do bispo de Barcelona ou o motivo que levaria à queima dos livros. Textualmente, o bispo de Barcelona escreveu: a Igreja Católica é universal, e sendo estes livros contrários à moral e à fé católica, o governo não pode permitir que eles pervertam a moral e a religião dos outros países. Era este o argumento que se levantava sobre as obras espíritas, de que ela pervertia a moral e a religião dos outros países. Vamos dizer que todas as obras espíritas se resumissem àqueles 300 volumes queimados na praça pública de Barcelona. E que a partir daí, a humanidade não tivesse mais acesso a essas informações. Mas que alguém, de repente, tivesse salvado o único volume que fosse. Abrisse uma dessas obras espíritas. Qualquer um de vocês que certamente já tiveram contato com o conteúdo que está dentro das obras espíritas, diriam que a doutrina dos espíritos perverte a moral e a religião dos outros países? Certamente que não. O conteúdo que encontramos nas obras espíritas é de um profundo espírito humanista. Querendo dizer com isso que ela restaura, que ela restabelece aquilo que há de mais puro, de mais verdadeiro e de mais genuíno na nossa constituição humana. Na nossa condição nos toca especialmente no sentimento e na razão. Nos faz ver a vida de uma forma ampla, não mais restrita, não mais apequenada. Nos mostra não somente o ambiente em que vivemos, mas mostra, acima de tudo, que somos cidadãos do universo na condição de espíritos. Uma obra, uma doutrina como esta, pode perverter a moral e a religião dos outros países? Uma doutrina que ensina a existência de Deus, uma doutrina que confirma a imortalidade da alma, uma doutrina que tem como lema fundamental, fora da caridade, não há salvação? Pergunto novamente, pode perverter a moral e a religião dos outros países? Mas estávamos numa época de fanatismo. Por isso que reafirmo aqui, a questão não é de ordem religiosa, é de ordem humana. E a imperfeição humana se mostra em todas as instituições. Por isso a vigilância que devemos ter, inclusive nós mesmos, espíritas. Porque o movimento, não a doutrina, o movimento espírita será aquilo que nós fizermos dele. Se nós tivéssemos, ou tivermos, a mesma postura fanática e intolerante do passado, faremos da doutrina espírita o que outros religiosos fizeram de suas instituições religiosas. A questão não é de religião, a questão é de postura e de pensamento. De que forma conduziremos a doutrina espírita? Aí sim, uma obra nossa. Porque ela, enquanto ensinamento, permanece intacta, mas será, enquanto movimento, aquilo que nós fizermos dela. Sob essa alegação, portanto, o bispo de Barcelona dizia o porquê mandava queimar as obras espíritas em praça pública. Acontece que 9 meses depois, e não foi por castigo,
o bispo de Barcelona desencarnou. No dia 9 de julho de 1862, ele desencarna na mesma cidade espanhola. Alguns dias depois, há uma comunicação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é bom que se diga, foi o primeiro centro espírita do mundo. Foi fundado pelo próprio Allan Kardec no dia 1º de abril de 1858. Ali foi um verdadeiro laboratório para Allan Kardec e aqueles que se associavam à doutrina, participavam da Sociedade de Estudos Espíritas, as comunicações, grande parte da codificação foi elaborada nesses estudos, nessas comunicações que ali chegavam, que eram discutidas, debatidas, passadas pelo crivo da razão, antes de chegar aos livros que conhecemos até os dias de hoje. Pois bem, comunicação mediúnica alguns dias depois do desencarne do bispo de Barcelona. Comunicação essa que eu compartilho com vocês um pequeno trecho, em que foi repassado ao médium essas palavras. O homem que voluntariamente vive cego e surdo de espírito, como outros o são do corpo, sofrerá, expiará e renascerá para recomeçar o labor, o trabalho intelectual que sua indolência e o seu orgulho o fizeram esquecer. E essa voz terrível me disse: queimaste as ideias, e as ideias te queimarão. O que foi bispo e que agora não é mais do que um penitente. Essa comunicação transmitida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era o retorno em espírito do bispo de Barcelona. Tomado a partir daí da consciência que o espírito após o desencarne tem mais ampliada, e ele não era um ignorante em matéria de religião, pelo contrário, conhecia e conhecia muito bem. Mas enquanto encarnado, movido, segundo ele próprio, pela sua indolência e pelo seu orgulho, preferiu combater ideias que em sua consciência ele sabia verdadeiras. E foi nessa condição, entendendo o erro que havia cometido, podemos dizer, humildemente esse espírito, dias depois, manifesta-se na sociedade espírita para dizer que o espírito que assim agiu expiará e renascerá para contribuir com seu labor, com seu trabalho intelectual, para reformular aquilo que houvera cometido como erro. Essa foi a comunicação dada então em 1862 na Sociedade de Estudos Espíritas. Houve, no entanto, passados aí mais de 90 anos dessa comunicação na sociedade, Ivone tinha por hábito trocar correspondências. A própria biografia da médium, os documentos pessoais, há várias e várias cartas. E à época eram cartas mesmo, enfim, não tínhamos as facilidades que temos hoje de e-mail, redes sociais, nada disso. Eram cartas escritas, trocadas via correio. E Ivone tem uma vasta correspondência com pessoas tanto dentro do país como fora dele também. Dentre estas correspondências, houve uma que durou mais de 25 anos com um padre da cidade de Uberaba. Esse padre, também, não só amigo de Ivone, como também do presidente da Federação Espírita Brasileira, Francisco Thyssen, à época. Esse presidente é um dos elaboradores de uma das biografias mais completas também de Allan Kardec, em 2 volumes, publicados pela Federação Espírita Brasileira. E ele, este padre de que falamos, padre de Uberaba, ele também era um assinante, padre católico, assinante da revista Reformador, que é a revista oficial da Federação Espírita Brasileira. E ele trocava
correspondências tanto com Ivone quanto com o presidente da federação. Em uma dessas correspondências, breve correspondência aqui, o padre de Uberaba escreve: se Deus é por nós, quem será contra nós? Fazendo referência a um texto de Paulo na carta aos Romanos. Escreve: Francisco Thyssen, amigo e irmão, paz em nome do Senhor. Continua o padre escrevendo em sua correspondência: recebi hoje o livro que me mandou. Quem torna o mais alto ficar mais perto de nós é digno de muita gratidão. O Senhor, pois, abençoe, cita o nome do escritor do livro que lhe foi enviado, Gilberto Campista Guarino. Livro assim vai adestrar-me para as pesadas lutas de cada instante. Vai dar maior amplidão aos meus passos, tenho a certeza. Portanto, amigo Thyssen, posso tratá-lo assim? Bendito seja em nome de Jesus aquele que vem ajudar a um irmão. Agradeça, por favor, a Ivone por lhe fazer merecer um presente de tanta valia. Que o Senhor lhe conceda uma paz profunda para chegar com muito amparo do alto até o fim do mandato divino que o Senhor lhe outorgou. Com muita amizade, escreve o Padre Sebastião em carta de 27 de agosto de 1976. Morando na cidade de Uberaba, é natural, ele também teve contato com Chico Xavier. Não só o conheceu pessoalmente, como fez amizade com ele, participando inclusive de reuniões espíritas. Aí vocês podem me perguntar, mas como pode um padre nessa condição ser aceito no meio católico, na sua paróquia, sabendo, enfim, hoje talvez menos, né, causasse menos espanto, mas lá pela década de 70, é claro que a ideia era outra. A verdade é que ele não era bem aceito. A verdade é que o padre Sebastião teve grandes dificuldades, quase fora expulso da sua própria igreja pelo seu comportamento, pela sua atitude. Por, de certa forma, defender as ideias espíritas, ele, que representava outro segmento religioso. O padre de que falamos renasceu no dia 20 de janeiro de 1917, que é dia consagrado pela Igreja Católica a São Sebastião. Por isso recebera naturalmente o nome de Sebastião. O nome completo dele, Sebastião Bernardes Carmelita. E ele, tido mais tarde pelos próprios católicos daquela cidade, vejam como descreve: o padre dos velhos e dos doentes, o mais ecumênico dos sacerdotes, aquele que viveu para servir e serviu enquanto viveu. Este era, por assim dizer, o perfil biográfico do padre Sebastião Carmelita. O fato é que desta relação que ele tinha, de contato, de vínculo com a doutrina espírita, permitiu a ele aurir daqueles conhecimentos, naquelas informações que ele recebia, uma grande paz de ordem espiritual. Paz esta que ele, humanamente, pessoalmente, não encontrava. Vivia em grande aflição, ele mesmo descrevia isso em outras correspondências que constam neste próprio livro biográfico de Ivone. E dizia, e por isso agradecia aquilo que recebia com relação aos ensinos da doutrina espírita, por facilitar a ele compreender melhor os porquês de tudo aquilo. Até um episódio curioso, certa vez atrasou a chegada, a remessa da revista Reformadora até a casa dele, e ele quis saber o porquê, né? Ligou para a Federação Espírita Brasileira, o que tinha acontecido, e avisaram: olha, o senhor atrasou o pagamento da assinatura, né? Ele tinha esquecido de pagar a assinatura do Reformador. E aí é lógico, né? Ele se penalizou por aquilo, mas ficou bravo também. Ele dizia: não, mas eu sou amigo do presidente, né? Ele reivindicava: eu sou amigo do presidente, por favor, me enviem o quanto antes o exemplar do Reformador para a minha casa. Quer dizer, a importância que ele dava à informação espírita que contribuía para a sua consolação.
Há um outro item aqui que eu gostaria de citar para vocês, que reforça isso. Está aqui, Padre Sebastião mais uma vez. Também eu imploro perdão a Deus quando tenho de escutar segredos dolorosos. As coisas que já ouvi são terríveis demais para mim. É uma prova pesada descobrir uma pessoa por dentro. Ore, se puder, para o seu irmão e amigo que carrega o fardo do sacerdócio. Que Padre Germano me ajude em nome do Senhor. Queria realizar um sacerdócio crístico, totalmente crístico, mas não é fácil. Minhas misérias são muitas. Padre Sebastião certamente intuía a sua condição, intuía o que carregava de suas existências passadas. Informação essa que certamente vocês já captaram o espírito da mensagem, confirmada tanto pelo médium Chico Xavier, quanto pelo próprio médium Divaldo Pereira Franco. Chico, durante o próprio velório, o enterro do Padre Sebastião, confirmou essa informação de que o Padre Sebastião Carmelita nada mais era do que a reencarnação do Bispo de Barcelona, aquele que em 9 de outubro de 1861 autorizou a queima dos mais de 300 volumes e obras espíritas, e que retornava na encarnação na cidade mineira de Uberaba para, dentro ainda do próprio sacerdócio católico, ter a partir dali uma outra postura. Uma postura de tolerância e, mais do que isso, pessoalmente, de adesão às ideias espíritas. Ato este de grande coragem para aqueles que não pensavam dessa forma, certamente sendo rejeitado no próprio meio em que se encontrava. Padre Sebastião passou por grandes dificuldades, não só de ordem espiritual, pelas angústias que tinha. Veja um relato dele, né? Ele fala sobre descobrir uma pessoa por dentro, que é terrível, né? Ouvir as coisas que ele ouvia. E esse ouvir certamente não era externo, não era ninguém que acusava, apontava o dedo para ele, falando sobre os seus erros passados. Era a sua própria consciência que o chamava à realidade. Mas não como uma forma de penalização. Talvez por isso ele encontrasse tamanha consolação na doutrina espírita, porque permitia a ele, através da reencarnação, reparar os erros cometidos. Para finalizar, para vocês terem uma ideia sobre essa condição, eu vou compartilhar com vocês um último texto que fala sobre a ação do Padre Sebastião dentro da sua própria paróquia. Escreve aqui, num texto que se refere após o seu desencarne, a sua biografia. Padre Sebastião dava passes e receitava homeopatias aos seus doentes. Era amigo de Chico Xavier, indo a reuniões espíritas sem embaraço algum. Uma vez quis desistir das lutas como sacerdote católico, incompreendido e por vezes hostilizado mesmo na sua igreja, sendo constrangido, o que não devia ele realmente estranhar, a partir de reuniões em que o espiritismo era abertamente combatido. Teve até um sermão espírita interrompido por autoridade eclesial. Emmanuel e Bezerra de Menezes deram-lhe mensagens, ao que nos informam pelos médiuns Chico e Ivone Pereira, respectivamente. Mas no tocante a deixar os hábitos, a batina, os espíritos foram por demais claros e incisivos no conselho, indo direto ao objeto de sua intenção. Orientavam os espíritos o Padre Sebastião. Se deixar a batina, vindo para a área espírita, sem ela teremos um companheiro a mais do lado de cá. Porém, permanecendo onde se encontra, teremos um obreiro penetrando com as luzes da doutrina dos espíritos em ambientes cujo acesso nos é compreensivelmente vedado. Ele percebeu no relance que estava no lugar certo e permaneceu no posto de trabalho. Ainda que o seu desejo fosse outro, a sua tarefa não era esta.
deveria ele permanecer onde estava, porque onde estava seria um ponto inicial para que as luzes da doutrina dos Espíritos ali estivesse presente. Não com a intenção de converter os seus pares à doutrina espírita, mas pensando sob o ponto de vista espiritual. De repente, para aqueles que naquela encarnação do Padre Sebastião permaneciam presos ao sentimento de intolerância que ele alimentara no passado, pudesse ele hoje reparar tudo isto pelo seu exemplo de tolerância e de ecumenismo. Ainda que com grandes aflições, era necessária reparação. Para tudo isto fica a mensagem para nós. Como disse, não é uma mensagem de crítica religiosa. Nós espíritas, se não tivermos o devido cuidado, podemos cair nos mesmos erros e também termos que reparar o que viemos a cometer de errado. A mensagem fundamental, e essa serve para todos nós, não foi uma mensagem apenas para o Padre Sebastião, uma mensagem para todos nós é de que o caminho do arrependimento, da reparação e da regeneração está aberto para todos nós. Qualquer que tenha sido o erro cometido no passado ou no presente, a porta da reconciliação com as leis divinas está permanentemente aberta para todos nós. E pensar dessa maneira, como uma realidade, como um fato, inevitavelmente nos traz imensa consolação. Saber que temos, sim, sempre a possibilidade de erguermos a nossa cabeça, onde antes dobrávamos os joelhos. Acreditar, sim, que podemos amanhã ser muito melhor do que somos hoje. Crer que de todas as nossas encarnações, hoje, temos imensas possibilidades, pois somos hoje melhores do que tudo que passou anteriormente. Saber que temos na presente encarnação o ambiente necessário, convivemos com as pessoas de que necessitamos para conseguir vencer as nossas provas, para superar as nossas expiações. Num mundo como o nosso ainda, que necessita de que sejamos provados, de que sejamos testados, ao mesmo tempo em que revemos os erros que certamente cometemos no passado, não para uma autopunição, para que nos culpemos e fiquemos presos nesse sentimento, mas para que, entendendo o porquê dos erros, o porquê das imperfeições, o que move, quais são os mecanismos que nos levam a agir, por vezes, de forma egoísta, de maneira orgulhosa, de maneira vaidosa, compreendendo tudo isso e sabendo que trazemos também do passado virtudes, coisas boas e positivas que devem ser alimentadas e aprimoradas em nossa personalidade. Pensando em tudo isso, bem sabemos e agradeceremos todos os dias. Obrigado, Senhor, pela abençoada oportunidade do reencarne. Ora, aqui estamos, agradecendo a Deus, sim. Muitos no plano espiritual esperam, nós já estamos tendo essa chance, já temos a oportunidade. Não façamos, portanto, caso do tempo. O tempo é o nosso aliado. Senhor, sim, dos nossos destinos, pois a ele estamos vinculados. Mas, ao mesmo tempo, nós fazemos uso do tempo na via do progresso do Espírito, na busca de dias melhores. Que Deus abençoe e ilumine o nosso entendimento, hoje e agora e sempre, sob as bênçãos da doutrina dos Espíritos. Para a segunda parte dos nossos trabalhos, mantendo a harmonia, a tranquilidade em nossos pensamentos. Buscando a sintonia com o plano maior, com os espíritos amigos, os nossos protetores individuais, os colaboradores do passe, que se encontram preparados para, em conjunto,
com o plano espiritual, derramar os fluidos benéficos, as energias positivas, para restabelecer o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Que Deus possa abençoar as nossas atividades em mais uma semana que se abre, e que sob os ensinos do nosso amado Mestre Jesus, caminhemos na certeza de que alcançaremos o progresso e a evolução que desejamos, comprometidos acima de tudo com a mensagem do Evangelho, amor, paz e fraternidade. Que assim seja.